As transferências costumam gerar esperança, mas embora muitas correspondam, algumas acabam sendo bem decepcionantes. Em outros casos, tudo acaba parecendo tão bobo, e são esses que vamos comentar neste vídeo. Estas são 8 transferências que parecem muito idiotas neste momento. Vamos começar com a de James Trafford. Muito se comentou sobre essa transferência desde o último verão. Na época, era vista como uma bela história de um garoto que saiu da academia do Manchester City, fez seu nome em outro clube e depois foi readquirido por valor recorde. Para o goleiro britânico, foi um verdadeiro retorno para casa e ele seria o número 1 do clube em breve. O jovem de 23 anos achava que ser titular no City lhe garantiria vaga na Copa do Mundo, mas poucas semanas depois, Donnarumma ficou disponível e o clube o contratou. A contratação do Trafford agora parece absurda, já que ele virou só goleiro de Copas e tem poucas chances de ir à Copa do Mundo. Não tem como ele estar feliz com a situação atual, mas ele não é a única contratação do City. Neste vídeo, consegue adivinhar quem é o outro? Dê seu palpite nos comentários. Vamos ver se você acertou em breve enquanto estiver por aqui. Se ainda não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo para nunca perder nosso conteúdo incrível. Agora vamos falar sobre Joshua Zirkzee. Depois de uma boa temporada no Bologna, o Manchester United decidiu gastar mais de 40 milhões de euros nele, sem pensar em como ele se encaixaria no time. Zirkzee não é um centroavante, não é um ponta e não é um camisa 10, ele mesmo disse que é mais um 9,5, isso simplesmente significa que ele não consegue funcionar em qualquer sistema. Mas parece que o United não fez o dever de casa antes de assinar esse contrato. Agora Zirkzee parece um excluído em Old Trafford, sem uma função definida nesse elenco do Manchester United. Toda a transferência parece realmente boba agora. Mas no caso de Manuel Gate, é um pouco diferente. Quando ele foi comprado por 50 milhões de euros em 2024, quase toda a torcida do Manchester United comemorou como se fosse uma contratação que mudaria completamente o rumo do clube. Mas apenas uma temporada e meia depois, isso já parece muito idiota. Na verdade, parece que foi o PSG quem saiu como o maior vencedor de tudo isso, conseguindo receber até 50 milhões de euros. O Ugart não foi bom o suficiente para um jogador desse nível, e o dinheiro investido poderia ter melhorado o elenco. Principalmente porque com Casemiro, Mainu e Bruno, o United já tinha meio-campistas suficientes e não precisava do uruguaio. É difícil não ver isso como uma contratação burra pelo Manchester United, parecido com o caso de Alexander Isak neste momento. Parece uma transferência muito burra de todos os lados. O Liverpool já tinha contratado o Hugo Ekitike, que começou muito bem e mostrou que podia liderar o ataque. E não foi como se ele tivesse sido barato, pois custou 95 milhões de euros. O que o Liverpool deveria ter feito era focar em outras áreas do campo que estavam carentes, como o zagueiro, por exemplo. Mas o que eles fizeram? Eles foram e gastaram um valor recorde britânico em Alexander Isak, que atua na mesma posição de Ekitike. Desde o início isso não fazia sentido, e agora que vemos as coisas acontecendo, parece pior ainda, especialmente após gastar tanto dinheiro no Isak. Slot tentou forçá-lo a entrar no time titular, às vezes à custa do Ekitike em boa fase. Isso afetou o desempenho e os resultados do Liverpool, não estava funcionando. E para piorar as coisas, o sueco agora está lesionado e pode terminar a temporada com apenas 5 gols. Para um jogador que custou quase 150 milhões de euros, isso é simplesmente péssimo. E o pior foi pagar um valor recorde nacional por um jogador desnecessário. Esse é o melhor exemplo de uma transferência burra. Outro exemplo é a contratação de Omar Marmoush. Podemos aprender a não gastar muito em contratações sob pressão, principalmente no meio da temporada. O City estava tendo uma temporada realmente horrível em 2024 a 25 e isso os forçou a sair e gastar muito dinheiro em janeiro de 2025. Pagaram 75 milhões de euros por um jogador que só teve meia temporada boa, sem pensar em como ele se encaixaria no time. Veja, Marmoush prefere jogar como centroavante ou segundo atacante. Não tem qualidade para atuar nas pontas, nem criatividade suficiente para o meio-campo. Mas considerando isso, eles já tinham Haaland, que joga quase todas as partidas. Gastar 75 milhões em alguém que seria nada mais do que um reserva para o norueguês nunca foi uma decisão inteligente desde o começo. Mas de alguma forma, fica ainda pior. O Manchester City lhe ofereceu cerca de 300 mil libras em salários, tornando um dos mais bem pagos do clube. Para o jogador, talvez seja um sonho, mas para o clube, é o auge da burrice. Sua transferência foi cara, ele recebe um salário alto e tem um contrato que pode mantê-lo no clube até 2029, mas não há uma função definida para ele no clube, então ele mal joga. Só uma besteira de todos os lados, mais uma que agora parece bem boba, a contratação de Eberechi Eze pelo Arsenal.
Na época parecia perfeito. Foi um lindo retorno para casa e os torcedores do Arsenal ao redor do mundo tinham 5 palavras na ponta da língua: que tudo dê certo. Mas bem, não parece que está dando tão certo agora, não é? No começo? Com Odegaard fora, parecia brilhante, mas com o capitão tendo voltado de lesão, parece que Ace não passa de um jogador reserva. Ele não iniciou nenhuma partida da Premier League pelo Arsenal este ano e nem saiu do banco. Em 4 dos últimos 6 jogos até agora, ele teve apenas uma boa partida com a camisa do Arsenal. Você simplesmente não gasta 70 milhões de euros em um jogador de 27 anos para isso. Então, vamos dizer que está parecendo realmente uma burrice agora. E sabe o que faz isso parecer ainda mais bobo? A chegada de Eze ao Arsenal impediu Ethan Nwaneri de jogar, levando-o a sair por empréstimo em janeiro para ter minutos em campo. Se não tivessem contratado Ice do Palace, o jovem prodígio teria mais minutos e se desenvolveria no ambiente certo nessa temporada. Mas seu crescimento foi prejudicado por alguém que nem ajuda muito o time atualmente. Agora parece que o Arsenal só entrou nessa para que seu rival da cidade, o Spurs, não ficasse com ele. Porque, quero dizer, quando você pensa sobre isso, a justificativa na época era que eles trouxeram o AZ porque o Havertz se machucou. Contratar um meio-campista após a lesão de um atacante não é uma decisão simples, né? Aliás, o Spurs também errou ao contratar Matthew Stells. Quando ele chegou por empréstimo em fevereiro de 2025, foi porque era a última opção dele. Ele realmente não queria ir para o clube do norte de Londres. Ele só foi para lá quando percebeu que não tinha escolha, o que já foi um primeiro sinal de alerta. Ele entrou para o time e começou a jogar, mas simplesmente não fez o suficiente durante o período de empréstimo para que o clube quisesse tornar a transferência permanente, mas eles fizeram mesmo assim. Quero dizer, esse cara que é atacante teve apenas 5 participações em gols em 20 jogos. Mesmo assim, o Tottenham pagou 35 milhões de euros por ele, só para deixá-lo fora do elenco da Liga dos Campeões naquele verão. Você sabia que não tinha planos de usar esse jogador, então por que pagou por ele? Mas de alguma forma fica ainda pior. Em dezembro, Theo entrou no elenco da Liga dos Campeões devido à lesão de Solanke, mas foi retirado no mês seguinte com o retorno do atacante inglês. Agora, apenas alguns meses depois de tornar sua transferência definitiva, Theo já está procurando uma maneira de sair do clube. Essa transferência em particular parece realmente estúpida agora, tanto para o jogador quanto para o clube, mas no caso de Trent Alexander-Arnold parece muito mais estúpida para o jogador. O inglês deixou o clube de infância, onde esteve por 20 anos e chegou a ser vice-capitão, para se juntar a um dos maiores rivais europeus do time. Como agente livre, ele sabia das consequências de sua decisão e que os torcedores se voltariam contra ele. Ele sabia todas as consequências dessa decisão de sair, especialmente de graça, mas ainda assim decidiu dar esse passo muito arriscado. A única coisa que teria justificado isso em seu caminho seria se ele começasse a ter sucesso instantâneo no Real Madrid, mas esse não tem sido o caso. Desde que chegou, ele sofre com lesões e, mesmo saudável, não é a primeira opção do clube como lateral direito. Atualmente o Real Madrid não sente tanta falta dele, pois Valverde faz um trabalho excepcional na lateral direita. Trent já conquistou tudo no Liverpool. Ele estava prestes a ser capitão e poderia se aposentar com uma estátua no clube, mas preferiu largar tudo para ser só mais um no Real Madrid. Vou ser sincero, isso parece realmente uma burrice. Bom, agora queremos ouvir de você. Quais outras transferências você diria que parecem realmente burras agora? Conte pra gente nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Também ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo. Tchau!